A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 6, e versículo de número 10 ao 18, que vai nos dizer assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai aos pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra, nós, irmãos, precisamos diariamente estar revestidos das armaduras de Deus. Nós não podemos ficar tentando lutar somente com as armas físicas e esquecer das espirituais. Tem lutas que são espirituais, que você só vai vencer com as armaduras de Deus. Com as armaduras espirituais. O Senhor está dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus. O inimigo, ele não brinca de ser quem ele é, e por isso nós não podemos brincar de ser crente. Nós precisamos ter uma vida, irmãos, no altar, sempre pedindo a misericórdia do Senhor e pedindo a Ele que nos revista com as armaduras dele. Tem muita gente que está saindo para a batalha sem estar revestido. Tem muita gente que está intercedendo por pessoas sem estar revestido. Tem muita gente que está cantando sem estar revestido. Tem muita gente que está pregando sem estar revestido. Ei, Deus te trouxe aqui para lhe dizer: se revista. Declare comigo: eu vou me revestir das armaduras do meu Deus. Eu vou me revestir das armaduras do meu Deus. Irmãos, a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta, ela não é física, mas ela é espiritual. E como é que eu venço as lutas espirituais? É jejuando, é orando, é lendo a palavra, é louvando, é consagrando, é buscando ao Senhor. Você precisa revestir a sua vida. Nós não podemos, irmãos, ajudar outras pessoas se a nossa vida não estiver revestida. Você não vai conseguir se manter de pé para orar pela sua casa, pelo seu casamento, pela sua família, pela sua igreja, pelos irmãos, se você não estiver revestido. Precisamos buscar revestimento para a nossa vida. Isso, irmãos, não é muito dito nas igrejas. E a gente não vê muitas pessoas falando, mas isso é essencial. Porque se a gente não estiver revestido, no dia mau a gente não consegue resistir. Porque o dia mau chega para todos, não é verdade? As adversidades, os problemas, as tribulações. E nesses dias a gente só vence com revestimento que não é dos homens, mas é de Deus. Você vai ver aqui no versículo de número 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, para a gente permanecer inabalável é necessário a gente tomar toda a armadura de Deus. Nós precisamos nos cingir com a verdade e vestir a couraça da justiça. Precisamos diariamente, irmãos, estar na verdade, nos revestindo, porque os dias são maus e as batalhas são grandes para tentar nos parar. Você tem noção quantas batalhas se levantam contra você porque você resolveu se posicionar pela sua família? Porque você resolveu se posicionar por aquilo que Deus confiou a você? O inimigo muitas vezes ele vai lutar contra você e às vezes você não entende por que alguns ataques. Você diz: meu Deus, eu estou fazendo a tua obra, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou orando pela minha família, eu estou buscando e não estou entendendo por que de alguns ataques. Deus está dizendo:
É porque você se posicionou para orar. É porque você se posicionou para me buscar e você precisa estar revestido. Você precisa estar revestida diariamente. E é do alto da tua cabeça a planta dos teus pés. Nós não podemos, irmãos, negligenciar a nossa vida espiritual. Nós não podemos empurrar com a barriga. Somente fazer a obra do Senhor, orar pelas pessoas, mas eu mesma não posso ficar sem orar por mim. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque senão eu não suporto. Não suporto quando vier as adversidades, os problemas. E para eu estar firme na rocha, eu preciso estar revestida das armaduras de Deus. Você vai observar, meu irmão e minha irmã, que Jesus, no seu ministério aqui nesta terra, constantemente ele parava para orar. Constantemente Jesus se revestia. Tem pessoas que pensam que só deve orar pelos outros, orar, interceder. Mas o Senhor está dizendo, não esqueça que você também precisa. Tem gente aqui que está sentindo na pele, no físico mesmo, aquilo que é espiritual. E você diz, meu Deus, eu não estou entendendo por quê. E Deus está dizendo, é porque eu quero que você se revista. Eu estou permitindo você sentir, para você entender que é necessário você tirar um tempo para buscar por você. Um tempo para que você esteja revestida, para que você esteja revestido, para que a sua fé não venha desfalecer diante dos combates, diante das lutas e dos levantes, porque há levantes, irmãos, do inimigo. O inimigo não vai lutar contra ele mesmo, ou seja, ele não vai lutar contra os adeptos dele. O inimigo, ele vai lutar contra aqueles que estão buscando ao Senhor. O inimigo, ele vai lutar contra aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. E é por isso que a gente precisa estar revestido para quando o inimigo começar a combater contra nós, se levantar, armar ciladas, ferramentas, a gente está firme na palavra, constantemente buscando, constantemente orando, constantemente se revestindo. Antes de você orar por alguém, ore por você. Peça o revestimento. Deus, me reveste. Deus, eu estou pegando a batalha de fulana, estou ajudando ela. Estou ajudando o ciclano, como o Senhor manda a gente orar uns pelos outros. Mas antes, eu peço o revestimento pela minha vida. Declare comigo, eu vou pedir a Deus mais revestimento pela minha vida. Eu vou pedir a Deus mais revestimento pela minha vida. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão indo para o combate despreparado. Tem muitas pessoas que não estão usando a armadura de Deus. Não estão sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E o Senhor está dizendo, sem esse revestimento tu não aguenta. Sem esse revestimento tu não suporta. É por isso que você precisa estar atento ao que Deus está dizendo para você. Tira um dia de jejum pela sua própria vida. Tira um tempo de consagração por você. A gente não deve ser egoísta e somente orar pela gente, até porque a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros, irmãos. Mas não podemos esquecer que nós estamos em batalhas. Não podemos esquecer que quando a gente está fazendo a obra, o inimigo vai querer muitas vezes nos atingir. E se ele achar brecha, ele não tem piedade de ninguém, não. Ele não tem dó, não. Ele vai mesmo para parar. Deus está conversando com pessoas aqui que têm chamado. E o Senhor te chamou para interceder, para orar. O Senhor te chamou para cuidar de departamento. O Senhor te chamou para pastorear. O Senhor te chamou para ser missionária, para ser pregador, para ser pregadora, cantor. Mas eu vou lhe dizer algo. Não esqueça da sua vida espiritual. Tem muita gente, me revela o Espírito Santo, que está cuidando muito de lá de fora. Está cuidando muito de departamento, está cuidando muito de pessoas e está esquecendo de si. E você está enfraquecendo. Cuidado. Cuidado com as artimanhas do inimigo. Às vezes estamos tão ligados e focados em fazer a obra, em ajudar alguém, em orar por alguém, em interceder por alguém, que esquecemos da gente. Ei, você não pode esquecer de você mesmo. Você precisa ter os seus pés calçados com preparação do Evangelho da Paz. Você precisa embraçar sempre o escudo da fé.
para você poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você precisa estar com a sua mente boa, aribiante. E Deus está visitando mentes aqui. Mentes que estavam atribuladas. Por quê? Porque quando você luta por alguém, quando você ora por alguém, quando você ajuda alguém, muitas vezes as setas vão tentar vir sobre a sua mente. E tem pessoas aqui que estavam com a mente atribulada. E o Senhor está dizendo no versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando você tem a palavra, irmãos, é diferente. Quando você tem a palavra de Deus, é por isso que eu bato tanto na tecla aqui com vocês da leitura da Bíblia. Eu sempre estou falando isso. Porque quando você tem uma leitura diária da palavra, você não é enganado por qualquer coisa. A sua mente não fica atribulada. O Senhor está dizendo, eu estou colocando sobre a cabeça de pessoas aqui o capacete da salvação. Para que setas e dardos inflamados não venham para te parar, mas não esqueça de orar por você. Não esqueça do seu devocional, do seu tempo com Deus. Irmãos, um doente não ajuda outro não, viu? Uma pessoa que está enferma, ela não consegue ajudar outra pessoa. Então, se você não cuidar da sua vida espiritual, você não vai poder orar pelos seus filhos, minha filha. Você não vai poder orar pelo seu casamento, meu filho. Você não vai poder orar pelas ovelhas, pastor. Cuide de você, primeiramente, da sua vida espiritual. Tem muita gente se doando demais para a obra, para o que precisa ser feito. Isso não é ruim, isso é bom. Mas não esqueça de você, Jesus, o Filho de Deus, 100% homem e 100% Deus. Sempre se retirava para orar. Tinha um tempo dele a sós com Deus. Não tinha discípulo, não tinha ninguém. Só ele e Deus. É necessário, irmãos. A gente está se revestindo. Quem tem cargo, quem não tem, quem prega, quem não prega, precisa estar se revestindo. Por quê? Porque você ora pela sua família. Você pode não ter um cargo, você pode não pregar, pode não cantar, mas você ora por pessoas, você intercede. Você apresenta os seus filhos, você apresenta o seu esposo. E o inimigo não vai se agradar quando você é intercessor, intercessora. Declare comigo, eu vou me despertar com esta palavra e vou vigiar e vou orar mais por mim. Eu vou me despertar com esta palavra e vou vigiar e vou orar mais por mim. Deus te trouxe aqui para lhe dizer, não é sobre ser egoísta, mas é sobre estar revestida, mas é sobre estar revestido das minhas armaduras, como disse aqui o apóstolo Paulo. Nós precisamos, irmãos, todos os dias do revestimento que não é dos homens, mas é o revestimento de Deus. Você observa aqui, irmãos, de maneira muito clara. Versículo de número 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Primeiramente vem o revestimento e depois você começa ali na oração, na súplica, vigiando com a perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, você ora pelas outras pessoas, você está revestido, agora você pode. Um soldado não desce para o combate, para a batalha, sem os seus equipamentos. Como é que você quer orar sem estar equipado? Orar sem estar preparada, porque o inimigo vai mirar em você. Quando você se levanta para fazer a obra de Deus, você acha que ele vai mirar em quem? Quem está lá no mundo fazendo a vontade dele? Não. Ele vai tentar destruir quem está fazendo a vontade de Deus. Então, um bom soldado escuta o que o seu Senhor diz e obedece. Pega os equipamentos para descer a batalha. Quais são os seus equipamentos? É a oração, é o jejum, é a leitura de Bíblia, é a busca constante. Nós precisamos estar revestidos, irmãos. O reino espiritual não é brincadeira, não. Assim como existe o bem, existe o mal. A gente não está vivendo, irmãos, em tempos somente de alegria, em tempos somente de bondade. Não! Nós precisamos entender que o mundo jaz no maligno e que estamos em guerra. Que estamos passando por adversidades e problemas. E o inimigo vai se levantar para tentar nos atingir. Se a gente não vigiar, ele consegue. Porque ele tem as armas dele. Vigiai, rabasto, candorei. Pegue as armaduras de Deus hoje e se revista. Ore por você. Olha o Senhor dizendo: jejue por você. Tá orando muito por todo mundo, esquecendo de você. Tem gente aqui que tava ficando vulnerável.
E o Senhor está dizendo: ei, busque pela sua vida. Deus me reveste do alto da cabeça à planta dos pés. Deus não me deixa cair. Deus me livra das tentações do inimigo. Deus repreende aquilo que ele armou contra mim. Fecha a cova que ele tem aberto constantemente para tentar me destruir. Esse tem que ser o seu pedido ao Senhor. Porque você está em batalha. Você é soldado que foi alistado para descer a batalha. Um soldado sem armadura, ele se torna vulnerável. O soldado sem armadura em uma batalha, certamente ele perecerá e não tardará. E é por isso que Deus está dizendo: pegue as armaduras. Volte a buscar por você também. Volte a consagrar por você também. Que você vai ver que você vai estar mais fortalecida, mais fortalecido. E você vai ter mais força ainda para buscar, para orar, para consagrar por pessoas que você ama. O Senhor, ele está te alertando e dizendo: pegue as minhas armaduras. Efésios 6, do 10 ao 18. As armaduras de Deus estão disponíveis para nós. O que nós precisamos fazer é nos revestir e vigiar. Você vai ver que as coisas vão mudar. Você vai ver que você vai ficar mais fortalecido e o inimigo não vai achar brechas na sua vida. Muitas vezes a gente negligenciar a oração pela nossa vida é uma brecha, irmãos. A gente negligenciar o jejum é uma brecha. Por isso Deus está dizendo: não negligencie. Mas seja uma pessoa que busca também por sua vida. Porque se você estiver de pé, você consegue ajudar outras pessoas. Lembre-se, um doente não consegue ajudar outro doente. E você precisa estar firme, precisa estar com as armaduras para você vencer batalhas. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra, Deus. É verdade, Senhor, quantas vezes estamos orando por tantas pessoas, quantas vezes estamos tão conectados, Pai, em ajudar os outros, em auxiliar, em interceder, que esquecemos da nossa própria vida. Mas hoje o Senhor nos traz essa palavra como um alerta, para que a gente vigie, meu Senhor, para que a gente venha se revestir, meu Pai, para que toda astuta, selada, toda ferramenta preparada venha cair por terra, para que a gente possa vencer as batalhas, meu Senhor, para que a gente possa ter a força, meu Deus amado, para lutarmos e guerrearmos pelos nossos, por aqueles que a gente intercede através, Pai, das nossas vidas fortalecidas, porque quando a nossa vida está fortalecida, a gente consegue ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Queremos, Pai, as armaduras, queremos descer a batalhas certamente, Pai, equipados e não despreparados. Não queremos, meu Deus amado, descer a batalha para perecer, mas queremos descer a batalha para ganhar. Por isso eu te peço, nos desperta para a gente buscar mais também pela nossa própria vida. Senhor, tem pessoas que estão aqui precisando, meu Pai, fechar as brechas e orar pela sua própria história, porque o inimigo está tentando enfraquecer, está tentando parar esta pessoa, mas Tu és o Deus que alerta, Tu és o Deus que hoje está dizendo, está disponível as armaduras. Pegue as armaduras e desça a batalha. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor coloque o desejo de orar em quem não tinha mais, o desejo de buscar, de consagrar, de jejuar, para que eles possam se revestir e para que a batalha seja vencida para a glória do Teu nome, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão Te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde devem congregar, porque são Teus, Jesus. São ovelhas do Teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o Teu nome seja glorificado, Pai. Que cada nome e cada pedido seja visitado aqui de maneira profunda. Que o Teu nome seja glorificado
operado na vida dos teus filhos de maneira especial. Que o Senhor visite, Pai, cada um que está aqui servindo de canal de bênção diariamente nas nossas vidas. Que o Senhor os abençoe e os prospere. E que o Senhor conceda o desejo do coração deles segundo a tua vontade e o teu querer. Pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Os visita, Pai. E continua, Espírito Santo, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que é tempo de se revestir das armaduras de Deus. Não esqueça de orar pela sua vida. Você está em batalha. Você não pode esquecer de pegar as suas armaduras para que você esteja fortalecido, fortalecida para descer a batalha. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus, declare amém.